Capítulo 12. Sem mim. Mais ou menos à mesma hora a que eu afirmava a minha determinação de lutar por sobreviver, os meus pais estavam a ser interrogados pela polícia. A manhã deles tinha sido quase tão aterradora quanto a minha. Depois de terem sido acordados pela minha irmã com as simples palavras: "Ah, Elizabeth foi-se embora." Tinham revistado a casa de alto a baixo. Não me encontrando, e ao ver a janela da cozinha aberta e a rede cortada, o meu pai ligara para o 911. E o pesadelo deles começara. Depois de ligarem para a polícia, os meus pais começaram a telefonar para outros membros da família, amigos e vizinhos, pessoas da nossa igreja, qualquer um que pudesse ajudá-los. Foi uma série de telefonemas muito difíceis, cheios das palavras mais desesperadas que um pai ou uma mãe podem ter de pronunciar. A minha filha foi raptada. Precisamos da vossa ajuda. A polícia chegou às 4h13. Os nossos vizinhos e amigos mais chegados logo a seguir. Alguns deles às 4h15. A notícia do meu rapto espalhou-se rapidamente pelo bairro. Foi o pânico e o caos, com as pessoas a começarem a encher a nossa casa. A polícia cometeu o erro de não declarar a casa local de um crime e isolá-la, permitindo desse modo a contaminação de quaisquer provas que pudessem ter ficado. Pouco depois de chegarem, os policiais separaram os meus pais, impedindo-os de falar um com o outro. Levaram a minha irmã para o segundo piso e obrigaram-na a repetir a história uma e outra vez, não querendo que as recordações dela fossem influenciadas por outras fontes. Mantiveram-na sozinha e isolada. Os meus pais ficaram muito perturbados pelo fato de a terem separado do resto da família. A minha mãe tanto insistiu que os policiais acabaram por consentir que a minha avó estivesse presente enquanto a interrogavam. Entretanto, o meu pai continuava a ligar para familiares e amigos, a pedir ajuda. Todos se prontificaram a ajudar. Mas que podiam eles fazer? Ninguém sabia. Durante horas, não houve instruções sobre como proceder, nenhuma verdadeira tentativa de organizar uma busca, avisar os meios de comunicação, lançar uma qualquer espécie de alerta. A dada altura, o meu pai ligou para os nossos vizinhos do outro lado da rua, que tinham filhas novas, a avisá-los de que podiam estar em perigo e que era melhor irem vê-las. Pensou que talvez alguém me tivesse raptado para exigir um resgate e que podia ter levado também outras crianças. A dada altura, havia tanta gente a oferecer-se para ajudar que a polícia acabou por proibir mais pessoas de entrar em casa. Finalmente, tinham isolado o local. Às 6 da manhã, pequenos grupos de voluntários estavam a percorrer o bairro, a bater às portas, a falar com os vizinhos, a explicar o que tinha acontecido e a perguntar se alguém vira ou ouvira qualquer coisa. Ninguém tinha. A minha mãe estava em choque. Alguém lhe ofereceu um sedativo qualquer, mas ela recusou. Às 6h30, os meus pais e os meus irmãos mais velhos foram levados para a esquadra para serem interrogados. Mary Catherine foi levada para o Centro de Justiça Infantil. Os meus pais e os meus irmãos, que na altura tinham 12 e 16 anos, tiveram de viajar até a esquadra em carros separados. Todos eles eram suspeitos, tal como os meus tios e outros membros da família.
Toda a gente era culpada até poder provar que não estivera envolvida. Separados e sozinhos, com as suas reações gravadas em vídeo e estudadas por sabe-se lá quantas pessoas, os meus pais e os meus irmãos mais velhos foram interrogados. Que espécie de garota é a Elizabeth? É promíscua? Consome drogas? Interessa-se pelo oculto? Como vai na escola? E os vossos amigos? Um namorado? Costuma escapulir-se de casa à noite? Matou a Elizabeth? Sabe quem o fez? Algum dos seus amigos a matou? Foi uma provação terrível, brutal e humilhante. É horrível pensar que, depois de terem sofrido o choque de perder a filha e a irmã, a minha família foi tratada desta maneira. Mas a verdade é que a polícia não podia fazer outra coisa. Mais de metade dos raptos que ocorrem na classe média são levados a cabo por um membro da família ou um amigo chegado. Teriam sido negligentes se não investigassem todas as possibilidades. Mas sabê-lo não tornou aquilo mais fácil nem aliviou a dor. E também não estava a ajudar a trazer-me de volta, que era o que os meus pais se esforçavam por fazer. Meu pai estava a dar em doido, a querer voltar para casa para organizar a busca, falar com a mídia e divulgar o meu nome e a minha fotografia, qualquer coisa que ajudasse a encontrar-me. Às 9h30, os policiais deixaram os meus pais irem para a casa dos meus avós. O interrogatório dos meus irmãos também tinha terminado, mas passaria muito tempo antes que a minha família voltasse a estar reunida. Os meus irmãos mais novos acabaram por ficar quase um mês em casa dos meus avós. O meu irmão mais velho teve de andar a saltitar de um lado para o outro. Parecia não haver um sítio onde pudesse ficar. Todos os membros da minha família eram considerados suspeitos. As suas vidas foram investigadas à lupa. Durante semanas, a nossa casa continuou a ser um local de crime. O meu quarto foi coberto de uma ponta a outra de pó para detectar impressões digitais e outras coisas usadas na investigação. Meses mais tarde, numa tentativa de conseguir que Mary Catherine se sentisse confortável no nosso quarto, os meus pais mudaram o papel de parede, a cor do teto e as roupas da cama. Depois de ter sido interrogado pela polícia, um dos meus irmãos mais velhos, juntamente com um membro adulto da nossa igreja, começou a procurar pistas no bairro. Outros grupos de busca passaram a pente fino os bairros vizinhos e os contrafortes da montanha perto da nossa casa. Apareciam cada vez mais pessoas, muitas delas desconhecidas, mas continuava a haver pouca organização em todo este esforço. Ao princípio da manhã, a mídia tinha sido alertada. A notícia do meu rapto começou a aparecer em rodapé nos ecrãs de televisão. As estações de rádio começaram a transmitir a informação. Pouco depois, representantes dos mais diversos meios de comunicação estavam acampados à nossa porta. Muitos deles iam lá ficar muito tempo. Não tardou que a mídia a nível nacional pegassem na história. Havia agora centenas de voluntários à minha procura. Suponho que a maior parte não fazia ideia de como, num rapto, as primeiras 24 horas são sempre cruciais. Os agentes da lei podiam ter dito aos meus pais que se um raptor tenciona matar a sua vítima, falo regra geral nas primeiras 3 horas.
Se a intenção é exigir um resgate, o contato é habitualmente feito no primeiro dia. Não sei se partilharam esta informação com os meus pais. Espero que não o tenham feito. Não me parece que tivesse ajudado. No fim do primeiro dia, vários membros da minha família e amigos estavam a trabalhar num website com uma fotografia minha e informação sobre os grupos de busca que estavam a ser organizados. Pouco tempo depois, o site estava a receber mais de 1 milhão de visitas por dia. Foi oferecida uma recompensa de US$ 10.000 por qualquer informação que levasse ao meu resgate. Uma semana mais tarde, esse valor tinha subido para US$ 250.000, graças a donativos privados. No segundo dia, mais algumas centenas de voluntários juntaram-se à busca, que se estendeu para lá do bairro, a toda a cidade e a todo o estado. Com o tempo, esse número chegou aos milhares. Particulares e empresas contribuíram com comida e abastecimentos para o esforço. Lanternas, comida, mapas, pilhas, café, donuts, equipamento de comunicações. Do Montana vieram equipas com cães. Foram usados helicópteros para procurar nas montanhas próximas de minha casa. Centenas de cartazes com a minha fotografia foram distribuídos a agentes da lei de toda a região intermontanhas. Na tarde do segundo dia, o meu pai enfrentou a mídia pela primeira vez. Foi uma experiência incrivelmente difícil e emocional, mas que foi obrigado a repetir quase dia após dia no esforço de manter os grupos de busca no terreno. Foram afixados milhares de cartazes por toda a cidade. Com o tempo, centenas de milhares por todo o país, da Califórnia ao Maine. Começaram a aparecer fitas azuis e pins com a minha fotografia. Nunca um caso de rapto tinha sido tão publicitado desde que o filho de Charles Lindbergh foi levado do seu berço. Não sei o que foi que levou tantas pessoas a tentar ajudar-me. Fica para lá da minha compreensão perceber por que razão tanta gente se dispôs a trabalhar e sacrificar-se por mim, uma garotinha que nem sequer conheciam. Só sei que estou mais grata do que posso expressar por palavras. E ainda hoje sinto que sou a garota mais fortunada do mundo. Capítulo 13. Uma boa menina. Não me lembro de ter tido sede naquela primeira manhã, no acampamento. Não me lembro de ter tido fome. Durante a minha primeira semana, não me lembro de ter sentido o que quer que fosse. Bem, não é exatamente verdade. Sentia dor e sentia medo. Mas esses são os dois únicos sentimentos que recordo desses primeiros dias. Ainda não tinha começado a aceitar o que me acontecera. Na realidade, demorei algum tempo a aceitá-lo. Era demasiado louco. Quer dizer, tinha ido para a cama como qualquer criança normal e acordara com uma faca encostada ao pescoço. Tinha sido levada da minha casa, que supostamente deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Como foi que isto aconteceu? Como pudera aquele homem introduzir-se na minha inviolável fortaleza e roubar-me? Não conseguia parar de pensar na minha família. Não era capaz de imaginar o que sentiam. Estariam bem? Que estaria a acontecer em nossa casa? Estava particularmente preocupada com a minha mãe.
Imaginei-a a dar voltas de carro pela vizinhança, à procura de pistas. Amava muito a minha mãe e não queria nem pensar em como devia estar preocupada. Recordei aquela ocasião em que o meu irmão mais novo deslocara o ombro. A culpa não foi minha, diga a lenda familiar o que disser. E a minha pobre mãe, que acabava de chegar a casa depois de ter ido às compras, ficou quase louca de preocupação e levou-o a correr para o hospital. O meu irmão ficou ótimo logo que a enfermeira voltou a encaixar o osso no seu lugar. Mas, ao recordar aquele episódio, soube que ela não ia lidar muito bem com o meu desaparecimento. Tinha muitas saudades de todos. Tentei lembrar-me de como era a nossa sala de estar, com as suas paredes decoradas e o seu tapete cheio de complicados desenhos. Sabia que os meus pais andavam a pensar em pôr a casa à venda. E se eles se mudassem? Como iria encontrá-los se fosse viver para outro lado? Mas, pensei, os meus pais andavam de certeza à minha procura. E outras pessoas também. Alguém tinha de estar por perto. Quer dizer, o homem não me tinha levado para Wyoming ou coisa assim. Não estava assim tão longe. Talvez me salvassem. Iam de certeza encontrar-me. Haviam de acabar por me encontrar. Mas ainda não tinham me encontrado. E sendo assim, tinha eu de encontrar maneira de viver. Olhei para o que me rodeava dentro da tenda. Grossas enxergas para o homem e para a mulher. Uma enxerga mais fina para mim. Uns horríveis lençóis com flores estampadas. Um sujo edredom cor de ameixa, escuro de um lado e com um tom mais leve do outro. Percebi que não gostava nem um bocadinho do padrão. 2 almofadas de penas. 2 duros travesseiros encostados ao topo da tenda. Era aquela a minha nova casa. Só de pensar fiquei com náuseas. Estava a ficar com muito calor dentro da tenda, que funcionava como uma estufa. A pegar no cabo de aço para não tropeçar, saí para o exterior. Os meus 2 raptores estavam lá. Olhei ao redor. Ninguém me dirigiu a palavra. Continuava a vestir a minha túnica de linho. Continuava a sangrar e com dores. Examinei o cabo de aço, à procura de um meio de fuga. Ao contrário da noite anterior, já não estava a contar que Deus abrisse uma passagem por entre as árvores ou movesse a montanha. Se me dessem a mais pequena oportunidade, ia fugir. Mas o cabo de aço estava muito apertado à volta do meu tornozelo. Estudei-o com mais atenção. Aço entrançado, forte, fino como um lápis. Estava preso a um outro esticado entre 2 árvores e seguro por cavilhas. Permitia-me movimentar-me um pouco pelo acampamento, entre a cova da fogueira do lado da ravina e o deprimente abrigo do outro. Cerca de 6 metros em qualquer direção. Dentro daquele espaço havia uma tenda, um par de bacias de plástico, baldes, 2 caixas isotérmicas com comida e recipientes cheios de água. O cabo não era suficientemente comprido para me permitir chegar muito mais do que 1,5 metros no interior do abrigado escavado. Do outro lado da cova da fogueira, enfiado num buraco, um balde servia de latrina. 6 metros. Uma tenda. Era aquele o meu novo mundo. Os meus raptores continuavam a ignorar-me. Com passos cuidadosos,
dirigi-me a um outro balde voltado de boca para baixo e sentei-me ao sol. Estava outra vez a chorar, com grandes lágrimas a escorrerem-me pela cara. Nenhum dos dois tentou consolar-me. Continuei a chorar. Este é o teu tempo de chorar, disse por fim a mulher. É o dia do teu casamento. Deita tudo cá para fora. Mas fica sabendo uma coisa: não vais poder continuar a chorar para sempre. Muito em breve vais ter de parar. Sentada no balde, chorei durante toda a manhã. Lembro-me de, a dada altura, ter olhado para um minúsculo rebento de eucalipto. Algum tempo antes, o homem usara o machado para limpar o terreno e montar o acampamento, cortando um par de pequenas árvores e alguns ramos. Um cepo sobressaía da terra despida, e o homem usara-o para amarrar um dos cantos da tenda. E um pequeno rebento começara a crescer num dos lados do cepo. Algumas folhas. Um único ramo, mais pequeno do que o meu dedo mindinho. Olhei para o rebento que lutava por encontrar um lugar onde crescer. Ao longo do verão, havia de passar horas a olhar para a minúscula árvore, a admirar-lhe a determinação. A árvore mãe fora cortada, deixando-a como o único ponto verde, rodeado por terra despida e oleados estendidos e tendas. A cama dela era quente e seca e poeirenta, mas nem por isso deixava de lutar pela sobrevivência. Decidi mais uma vez, o que for preciso para sobreviver. Finalmente, o homem olhou para mim. Chamar-me-ás Immanuel, disse. Fez um gesto de cabeça na direção da mulher. A ela chamar-lhe-á Hepzibá. Voltei-me para olhar para ela. Era um nome feio, áspero e nada natural. Ficava-lhe bem. Sheas-jas-hub, disse apontando para mim. O meu nome é Elizabeth Smart, respondi. O homem ignorou-me e começou a falar. Não tardaria a aprender várias coisas. A primeira era que o meu raptor tinha muitos nomes. A segunda, que gostava de falar, muito, a respeito da sua vida, a respeito dos seus escritos, a respeito do seu objetivo, a respeito de qualquer coisa que tivesse a ver com ele. Ele e Hepzibá mantinham um minucioso registro do caminho que tinham escolhido, e tornou-se evidente que eu ia ter de ouvir tudo. Não sabia quem ele era, não sabia qual era o seu verdadeiro nome, mas reconheci-o. Lembrei-me de que tinha ido à nossa casa fazer algumas reparações. Os meus pais tinham tentado ajudá-lo. Com o tempo, ficaria a saber que mudaram o nome de Brian David Mitchell para David Church e finalmente para Immanuel David Isaiah. Mas disse-me que o tratasse apenas por Immanuel. A mulher passara de Wanda Barzi para Eladá Shorsan e depois para Hepzibá Eladá Isaia. Durante a maior parte do meu cativeiro, chamei-lhes Immanuel e Hepzibá. Mas agora tenho dificuldade em recordá-los por estes nomes. Demasiada bagagem negativa. Brian David Mitchell e Wanda Barzi é como prefiro pensar neles. És a criada dela, disse-me ele enquanto apontava para Barzi. És a segunda esposa.
Olhei para eles. A palavra louco passou-me pela cabeça. Ela é a tua esposa-mãe. Tu és a criada dela. Não consegui assimilar aquilo. Esposa-mãe? Criada? Não fazia a mínima ideia do que significava. Mas não tardaria a aprender. Para ele, uma criada era um brinquedo sexual. Para ela, era uma escrava. Aproximava-se a hora do almoço. A mulher pôs-se de pé e começou a preparar qualquer coisa para comer. Eu observei-a durante alguns instantes, com os olhos inchados. Sabia que o homem podia matar-me em qualquer altura que quisesse. Tinha a capacidade física para o fazer. Podia matar-me com as próprias mãos. Nunca ninguém saberia. Não estava ali ninguém para me proteger. Não estava ali ninguém para cuidar de mim. Tinha de ser eu a cuidar de mim mesma. O meu cérebro começou a funcionar a todo vapor. Ok, disse para mim mesma, não posso estar sempre a lutar contra eles. Se o fizer, mantém-me presa por este cabo. Nunca terei uma oportunidade para fugir. Pensei numa garota do Liceu que conhecia. Era amiga de garotos polinésios, mexicanos, caucasianos. Era amiga de toda a gente. Era uma simpatia. Por isso pensei: ok, sou capaz de ser como ela. Sou capaz de tornar essa situação o melhor possível para mim. Ninguém está para aturar uma choramingona. Ninguém está para aturar uma cara de enterro. Se passar o tempo todo a chorar e a queixar-me e não fizer a minha parte do trabalho, é mais provável que ele me mate. O que é que vai impedi-lo? Se quero sobreviver a isto, vou ter de fazer qualquer coisa. Tenho de tentar ajudar-me a mim mesma. Continuei a pensar. Se fizesse o que eles me mandassem, se não estivesse sempre a lutar, talvez fosse mais difícil para ele fazer-me mal. Se conseguisse que confiassem em mim só um bocadinho, talvez me tirassem aquele cabo de aço do tornozelo. Talvez percebessem como estavam a magoar-me. Talvez acabassem por gostar de mim. E então, talvez me deixassem ir. Por isso, levantei-me do balde e fui até onde eles estavam sentados, na areia coberta pelo oleado diante da tenda. Tinham posto uma toalha de mesa em cima de algumas caixas de plástico. A mulher tinha começado a raspar cenouras e a cortar cebolas. Ele estava sentado sem fazer nada, à espera do almoço. Posso ajudar, disse eu. O que é que quer que faça? Hesitou. Acho que ficou surpreendida. Então entregou-me a tábua e o raspador, tendo o cuidado de manter a faca longe do meu alcance. Não que fizesse diferença. Nunca seria capaz de fazer-lhes mal, nem nas circunstâncias mais desesperadas. Comecei a raspar cenouras, a ajudar a preparar a refeição. Havia cebolas, uvas e cenouras misturadas com maionese e tortilhas enroladas para o almoço. Os dois comeram como se estivessem esfomeados. Eu não comi quase nada. Quando acabaram, perguntei se queriam que ajudasse a lavar a louça. Não te preocupes, disse Barzi. É o dia do teu casamento. Não precisas de ajudar-me mais. Podes ir continuar a chorar, por ora. Mas vai ter de parar em breve. Não podes passar o resto da vida a chorar. Foi o suficiente. O dia do meu casamento. Toda a compostura que tinha conseguido foi varrida por aquele pensamento. Por favor,
não me magoe outra vez. Supliquei, dirigindo-me ao homem. Por favor, deixe-me em paz. Mitchell abanou a cabeça. Somos marido e mulher. Faz parte do que fazemos agora. Não, não, por favor. Outra vez não. Por favor, estou a suplicar. Não precisa de o fazer. Por favor. Ficou imediatamente furioso. É o que fazemos, pareceu sibilar. Continuei a suplicar e a chorar. Não conseguia parar. Ele olhou para mim e, de repente, sorriu de uma maneira ameaçadora. Amanhã vamos ser como Adão e Eva no jardim, disse. Seremos os seus filhos pequenos. Amanhã vamos andar nus. Depois eu e a Hepzibah vamos demonstrar. Descreveu então o que iam fazer. Coisas que eu não queria saber. Julguei que ia vomitar. A imagem era tão nojenta, tão humilhante. Não conseguia sequer pensar. Passei o resto do dia a chorar sozinha. Não me lembro se jantamos. Só me lembro de estar ali sentada, sozinha. Anoiteceu, começou a ficar frio. A montanha estava mergulhada na escuridão. Ouvia os coiotes e os grilos, o vento a soprar atrás das copas das árvores. Mas era a única coisa que ouvia. Nenhuma voz a chamar o meu nome, nem aviões, nem helicópteros, nada que fosse bom. Nessa noite dormimos todos na tenda. O cabo não era suficientemente comprido e eu não conseguia estender a perna. Enrolei-me na posição fetal, encostada ao lado da tenda. Mitchell deitou-se a meu lado, com o braço a envolver-me os ombros. Encolhi-me ao senti-lo. Afastei-me o mais que pude. Ele voltou a chegar-se. Eu estava a fazer tanta força contra o nylon da tenda que pensei que ia rasgá-lo. Enrolei-me numa bola ainda mais apertada. A minha rejeição não o incomodou. Na realidade, o fato de poder dominar-me daquela maneira pareceu animá-lo. Domínio e poder. Era esse o seu objetivo. A noite foi se arrastando. Rezei durante tanto tempo e com a mesma força com que tinha chorado naquele dia. Estava assustada e sozinha. Tinha muito medo do que me esperava. Mas nunca me zanguei. Nunca culpei Deus. Nunca pensei: por que eu? Isto não está certo. Isto não é justo. Sabia que ele não queria que aquelas coisas me acontecessem. Aquilo não era uma manifestação da sua vontade. Mas também compreendia que Brian David Mitchell tinha o seu livre arbítrio. Tinha a liberdade de escolher. Podia escolher ser um homem bom ou um demônio. E tinha escolhido ser um demônio. E também sabia que Deus não me deixaria passar por aquilo sozinha. Não duvidava disso. Na realidade, nunca me senti mais perto de Deus do que durante o meu pesadelo com Mitchell. Ele não me deixou sem conforto. Senti-o sempre perto de mim e senti a presença do meu avô. Sabia que também ele estava por perto. Enquanto sentia um pouco do conforto que os dois me proporcionavam, o cansaço acabou por me vencer, levando-me para um lugar onde os meus raptores não podiam fazer-me mal.